O relato. Relato é um gênero da tipologia narrativa em que alguém conta fatos da sua vida. A função de se registrar essas experiências pessoais, é para que sirvam depois de fonte de consulta ou de aprendizado para os outros. As principais características do relato são textos narrados em primeira pessoa, quando eu falo aí de um relato pessoal, que ele pode ser escrito ou oral. A diferenciação é que o relato oral ele vai ser marcado aí por uma linguagem mais coloquial e o relato escrito ele é marcado aí por uma linguagem mais formal. E os relatos de terceira pessoa, que são relatos que trazem notícias, né, o que a gente chama de relato noticioso ou impessoal. Ele vai contar algo aí que aconteceu, não necessariamente com a pessoa. Os verbos, na grande maioria, são verbos no passado, porque é algo que já aconteceu, mas podem aparecer também verbos no presente e verbos no futuro, que trazem essa perspectiva de que se aconteça algo a partir do que já foi relatado. Traz um caráter subjetivo, nessa presença do eu, aí da minha impressão dentro do texto. Vou tratar aí principalmente de temas relacionados a experiências pessoais, que acontecem comigo ou com outras pessoas, presença de um emissor e um receptor, né? Há um objetivo de se produzir um relato, de que ele chegue a outra pessoa. E ele vai ser marcado também pela coerência e a clareza, que é uma sequência lógica aí de ideias. O meu relato ele precisa ter início, meio e fim. Os principais exemplos de relato que nós temos é o boletim de ocorrência, a biografia, o diário, o blog e os relatórios também. Eles são exemplos aí de relatos. O boletim de ocorrência, ele é redigido aí por um agente. Você chega a uma delegacia e é o agente que redige esse boletim de ocorrência. A biografia, ela pode ser produzida tanto pelo próprio biografado por outra pessoa, aí escolhido ou não por ele. O diário, ele é um tipo de relato muito comum antigamente entre as pessoas, onde elas produziam ali textos em cadernos que elas guardavam consigo sobre o que acontecia ali no seu dia a dia, ou para estudos, ou para desabafo, cada um aí com o seu objetivo. Os blogs, eles são tipos de relatos aí mais modernos, onde as pessoas criam páginas na internet para produzir relatos aí sobre acontecimentos, sobre notícias, sobre o seu dia a dia. E os relatórios, eles são utilizados aí principalmente no meio acadêmico e profissional. Por exemplo, quando você participa de uma determinada aula na área de medicina e o professor pede para que você faça um relatório aí, por exemplo, de um parto que você presenciou. Lembrando sempre que os relatos, nós devemos aí colocar o menor número de emoção possível. Por isso aí o relatório também é caracterizado por esse tipo de gênero textual. A estrutura aí do relato, ele vai ter um título quando necessário, porque os relatos que estão inseridos em outros textos, eles não precisam de título. O tema, que ele é muito importante, eu preciso delimitar aí sobre o que eu vou falar, o que vai ser abordado nesse meu relato, senão eu vou falar sobre várias coisas ao mesmo tempo, e aí não vou primar aí pela clareza e objetividade. Então, eu preciso determinar, é uma fase da minha vida, é uma conquista, é uma superação, uma história, o que eu preciso contar, eu preciso delimitar aí dentro desse meu relato. A introdução, que é onde eu vou apresentar aí as personagens que vão fazer parte dessa minha narrativa, o local, o tempo em que ela ocorreu. O contexto, né? Esse meu relato, ele precisa trazer aí os fatos, onde eles ocorreram, em que contexto, o que estava acontecendo,
em que espaço eu estava, em que tempo eu estava. As personagens, como eu já coloquei antes, as pessoas que vão estar envolvidas, e aí eu preciso fazer um levantamento, porque há personagens que são dispensáveis dentro dessa minha história e outras que são essenciais, então eu preciso lembrar de colocar essas personagens essenciais. E o desfecho, que é onde eu vou terminar ali, eu vou fechar esse meu relato, né? E ele é de extrema importância, eu preciso concluir, eu preciso mostrar para o meu receptor aonde eu cheguei ali com aquela minha história. E é muito importante ressaltar também que o relato ele não tem clímax, tá? Diferente das narrativas que eu conto ali uma história e vou inserindo emoções para que se chegue a um clímax, no relato eu não tenho isso. É algo que já aconteceu, eu preciso aí tirar a emoção o máximo possível do que aconteceu, colocando ali os fatos, mas de modo que eles não vão chegar aí um clímax para ter assim, um desfecho. Não, eu vou contar a história, como ela aconteceu, como que ela terminou, sem essa ideia aí de se colocar emoções.